Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o Marcelo e dessa vez futebol brasileiro. Deixando claro que eu deixei vídeo gravado para hoje sobre o mercado de transferência até o atual momento. E eu só não postei esse vídeo porque surgiu esse assunto muito forte sobre o Everton e eu quis tocar no assunto, tá? Antes de tudo, para iniciar o vídeo, eu quero deixar claro a minha situação com o Palmeiras, né? Como que eu criei um apego pelo Palmeiras, como me apaixonei pelo clube e como que e o que eu penso sobre ídolos, né? E, bom, basicamente, a primeira lembrança que eu tenho sobre o Palmeiras é um 5-0 do Palmeiras em cima do Avaí em 2011, tá? Se eu não me engano, na Arena Canindé. Não fui assistir o jogo, eu só lembro dele. Não sei como eu lembro, eu tenho essa lembrança vaga do placar na minha cabeça. É isso. Essa é a minha primeira lembrança do Palmeiras. Minhas próximas lembranças são do Palmeiras na segunda divisão, onde eu ia assistir os jogos no Pacaembu. O ingresso era super barato. O Palmeiras estava numa draga, né? Porque estava na segunda divisão. Então, achava incrível. Tá? E eu me apaixonei muito. Isso vinha da minha mãe. Minha mãe é palmeirense, o resto da família é tudo corintiano. A maioria é corintiano. Então, era eu e minha mãe. E era muito bom, porque a minha principal relação com a minha mãe foi o Palmeiras. Até hoje, a principal relação com a minha mãe é o Palmeiras. Tá? Então, é, é, é mais ou menos isso. Tá? Eu fui criando um carinho e eu fui crescendo a minha vida e o Palmeiras foi crescendo novamente, né? Foi vindo novamente. E assim, eu tenho uma ideia sobre ídolos muito forte, que é a ideia de que existem ídolos, ídolos e ídolos. Tá? E também tenho uma ideia muito forte de que eu não posso considerar os ídolos caras que eu não vi jogar. Desculpa, eu posso ver vídeo no YouTube? Posso, mas eu não vi ele jogar, eu não criei uma relação com esses jogadores. Eu não criei, entende? Já com os jogadores atuais, eu criei essa relação. Por exemplo, um dos maiores ídolos para mim é o Marcos. E eu criei uma relação curta com o Marcos, mas já é uma relação que eu considerava incrível, entende? E aí a gente tem outros, né, como o Fernando Praz, que eu, pessoalmente, para mim, Fernando Praz, ele é um ídolo maior do que o Everton, para mim, tá? Maior é difícil, né, mas melhor do que o Everton, tá? Então, a imagem que eu vejo do Fernando Praz é que, para mim, ele é mais importante, tá? Mas o Everton é o que mais ganhou títulos da história, não tem discussão sobre isso. E qual que é a questão? E aí, cara, vai entrar outros aí, tá? A gente coloca também nesse mesma prateleira do Marcos pra mim, eu coloco o Dudu, coloco o Rafael Veiga, coloco o Gustavo Gomes, o Valdívia também. A gente tem que dividir o Valdívia, né, de profissional e pessoal, nesse caso, né? Porque o Valdívia tem seus problemas pessoais, mas pra mim esses caras estão ali, né? Estão ali nessa briga toda. É, e aí a gente tem os ídolos que vêm, que vão sempre lembrados, por exemplo. Cara, o Everton ele sempre vai ser lembrado, ele não tá nas brasileiras esses caras, mas ele sempre vai ser lembrado. O Zé Rafael, o próprio Piquerez, tá? Quem mais? O Marcos Rocha, é, acho que o Mike também, mas o Mike tá abaixo do Marcos Rocha. Tem o Luan, cara, o Luan pra mim ele é ídolo sim, cara, ele entra como ídolo. E outros assim, né? Outros que entram aí, né, nesse meio aí, né? E então assim, qual que é a ideia, né? O pessoal tá falando hoje que o Everton está saindo sendo odiado do Palmeiras. E ele não está saindo sendo odiado. Muito pelo contrário, ele está saindo muito bem. Muito bem. Ele teve suas falhas nos últimos anos, isso é claro. Acho que desde 2023 não é o mesmo Everton que a gente tinha de 2020, 21 e 22. 23 ele ainda faz um bom ano, mas 24 e 25 já não é um bom ano, né? Principalmente o ano. Eu acho que o ano de 24 dele é pior que o ano de 25, sendo bem sincero, tá? Mesmo ele perdendo essa titularidade ali, né? Mas ele perdeu mais porque ele machucou, senão ele teria sido titular. E assim, não tem como o Everton sair sendo odiado. Porque o que o Palmeiras e o Everton estão fazendo é fazendo uma saída de ídolo. A forma que o Everton e o Palmeiras estão se desvinculando é uma forma perfeita. Uma forma que você deve sim fazer com o ídolo. É, por exemplo, o Hulk lá no Atlético. O Atlético quer compensação por ele, senão não vai liberar, nem que fique encostado aqui, ele vai ficar. Ele tem que cumprir o contrato. E aí também o Hulk não quer rescindir de graça, ele quer receber as coisas. Não. Nesse caso, o Everton, se eu não me engano, tem mais um ano de contrato, né?
E acho que o Palmeiras ia oferecer mais um ano de contrato, se não me engano. Acho que seria isso. E aí, nesse caso, o Everton recebeu uma proposta do Grêmio de 3 anos de contrato, onde possivelmente ele vai ser titular. Tá? Não vejo outra pessoa tomando essa vaga dele. Né? Então, e, óbvio, o salário deve ser bom também. Né? O tamanho do Everton, o salário deve ser muito bom. Um salário talvez até melhor do que o Palmeiras pretendia oferecer de renovação. E assim, é, o jogador ele tem que pensar sempre, independente da idolatria, da carreira, não, independente da idolatria que ele tem no clube, ele tem que pensar na sua carreira. Ele tem que pensar na sua família, ele tem que pensar no seu ganha-pão. Aquilo ali é um trabalho para ele, não é só idolatria, é um trabalho. Então sim, ele tem que pensar primeiramente no seu trabalho, no seu ganha-pão. Tá? Gente, as mesmas pessoas que estão falando isso hoje sairiam da empresa que está hoje por R$ 1 a mais, irmão por R$ 50 a mais no Vale Alimentação. Sairia da empresa que está hoje. E que está há 10 anos hoje. Entende? E sairia. E essa é a verdade. E aí que tá. E não é um problema isso. Você está pensando na sua carreira, você está pensando na sua vida financeira. Tá? O Everton está nada mais, nada menos pensando na sua vida financeira. E o Palmeiras facilitar a ida dele está pensando nada mais, nada menos do que na carreira do jogador. E sair de portas abertas para o jogador. Para ele possivelmente voltar e ser treinador de goleiros ou algo do tipo. Então, eu acho que o Palmeiras está fazendo uma forma corretíssima. Apesar que eu tenho uma questão que eu acho sim que os clubes, que o Palmeiras poderia sim cobrar um valor, pelo menos significativo, pelo Everton, que ainda vale um valor bom. Então, ele poderia sim, tá? Então, eu não acho errado, por exemplo, o Atlético querer dinheiro pelo Hulk. Não acho errado. Assim como o Hulk querer o dinheiro dele para sair, né? Então, acho que tem que pensar em primeira mão nisso, tá? E a ideia é que eu acho muito errado falar que o Everton vai sair daqui deixando de ser ido, tá? Então, bom, essa é a minha ideia. Eu acho que o Everton vai sim ser ídolo, ele só não vai ser um ídolo a nível Marcos, ou até, na minha visão, a nível Praz. Para mim, o Praz ele é mais ídolo do que o Everton, mas de qualquer forma, segue sendo ídolo, tá? Então, eu vim dar minha ideia, né? O vídeo é um pouquinho mais curto, graças a Deus, né? Porque o outro vai ser um pouquinho mais longo, vai ter uns 17 minutos, tá? Mas de qualquer forma, eu vim falar isso antes de postar o outro, então eu posto esse hoje e amanhã eu posto o que eu postaria hoje, tá bom? Que seria sobre o mercado de transferência, tá bom? Então, muito obrigado por quem assistiu até agora e até o próximo vídeo.